nenhum. Esse mal que vos fala, espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda vídeo pro amigo, que a pessoa gosta de conteúdo cultista, de coisa do capiroto, porque hoje nós vamos falar dele, Grimório Verum. Eu não sei se eu coloco esse vídeo como biblioteca mágica, porque eu vou falar do livro do Goya. Eu não sei se eu coloco esse vídeo como um vídeo de ocultismo, porque eu vou falar das minhas experiências com o Grimório Verum. Enfim, vamos falar de Grimório Verum. E por que eu resolvi vir falar de Grimório Verum? Porque é um grimório que está se tornando popular no meio ocultista e a galera está confundindo isso aqui com Ars Goetia, colocando numa mesma categorização, e não é. Por isso viemos falar dele. Cara, eu não sei se a galera não lê, eu não sei se a galera não se informa, eu não consigo entender, eu juro que eu não consigo entender. O Ars Goetia já é um livro que tende a ser uma magia mais daimoníaca, né? Agora, isso aqui é capirotesco de verdade, tá? Isso aqui nós estamos falando de outro nível de demônio, de outra classe de seres e de práticas que, se você for levar ao pé da letra, você pode ir preso nos dias atuais, né? Vamos dar uma contextualização, né? O Grimório Verum, ele é um grimório que surge mais ou menos por volta do ano 1500 e pouquinho, tá? E o seu primeiro manuscrito surgiu. Não se sabe ao certo quem o escreveu, óbvio, 1500 e pouco, no Renascimento, mas numa inquisição muito forte, no poder muito forte da Igreja Católica ali. É claro que ninguém ia se auto-intitular como criador disso aqui, né? Porque o Grimório Verum, diferente do Ars Goetia e de qualquer outro grimório antecessor, ele surge como um dos primeiros grimórios escritos, né, na era grimorial, da magia salomônica, que vai abordar a magia negra, e eu não gosto muito do termo, mas é o termo cunhado para usar uma magia maléfica, propriamente dito. Então, de todos os grimórios que se denominavam com títulos de santo, o Grimório Verum é o único que aparece como não. Não tem nada a ver com santo, não tem nada a ver com patriarcas, não tem nenhuma outorga autoridade espiritual judaica cristã. Até então nós tínhamos as chaves de Salomão, os testamentos de Salomão, a estegnografia de Tritêmios, que era para chamar anjo, e tudo com apelos à autoridade, os livros de Moisés e por aí vai, que se valiam de autoridade bíblica para validar a sua magia como algo de luz. Ainda que está muito mais para um caminho cinzento, todos eles, do que algo de luz mesmo. Quem evidencia isso não sou eu, é o White, né, nos seus livros de magia cerimonial. E ele é muito bem elucidado, né, quando ele vai falar que a magia salomônica, ela se vende com a outorga de uma magia de luz. Mas quando você vai ver a prática dela, nem tudo que está ali reflete a luz, né? Muito mais ao ego do magista do que à luz propriamente dita. Só que todos eles tentam trazer essa outorga, essa força, essa reciprocidade da luz. E justamente aqui é o perigo. Perigo não, perdão, a palavra foi errada. Justamente aqui é a diferenciação com esse grimório. O Grimório Verum, ele não tem, como o próprio nome diz, ele não tem apelo à autoridade nenhuma. Ele não vai apelar a Salomão, ele não vai apelar a Moisés, ele não vai apelar ao Papa Honório, ele não vai apelar a nada. A única apelação dele é dizer que ele é o verdadeiro Grimório. Só por essa diferenciação do próprio título, o leitor assíduo de grimórios, o leitor assíduo de magia grimorial, vai entender que esse conteúdo é diferenciado de todos os outros que a tradição tem colocado. Ele se vende como o grimório legítimo. Do quê? Das pactuações infernais. Então, diferente da Goetia, que é um grimório que vai tratar com espíritos caídos, mas que ainda assim há uma hierarquização diferenciada para cada um desses espíritos e uma sutileza diferente para cada um deles. Por exemplo, se você chamar Orobás, é praticamente um eudaimon, né? É praticamente um espírito
bom, entre muitas aspas. Agora, se você chama Asmodai, é quase um Cacodaimon mesmo, a nível de densidade e de manifestação energética. A Goetia tem essas nuances. Aqui não, meu querido, minha querida. Nesse Grimório, nós somos apresentados a espíritos de potencialidade destrutiva e caótica, que nós chamamos de Cacodaimons, que são espíritos da fonte do caos, né? Assim como os espíritos planetários, que Agripa os chama de maus, perversos e que servem para obras de destruição e caos, isso aqui é a mesma coisa. Então, é muito importante logo de cara, quando nós vamos abordar o Grimório Verum, a gente entender, minha gente, que nós não estamos lidando com qualquer classe de espírito. E que não dá para chamar essas criaturas de boas, ligar ela a deuses antigos, ai, porque na antiga Mesopotâmia, não sei o que lá. Não. Isso aqui são espíritos subordinados a uma tríade infernal que revelaram os seus subordinados a seja lá quem escreveu isso aqui. Então o primeiro ponto a primeira parte do Grimório Verum é destinada a apresentar-nos os seus espíritos, né? Então nós vamos ter o Lamen de Sirlin, né? Que seria o básico, o selo básico para te dar autoridade e subordinação desses espíritos, né? Onde você coloca, onde você faz a pactuação primeva para poder acessar a egrégora, né? Dessas entidades. E no selo de Sirlin, o meu tá guardado, devia ter pego, mas não peguei, desculpa. O selo de Sirlin você coloca como um Lamen no seu peito na prática ritualística, né? Basicamente, você tem que fazer o sigilo que pede, aí tem duas letras embaixo, você coloca a primeira letra do seu nome e a segunda letra do seu nome. E a primeira letra do seu sobrenome, quer dizer, perdão. E você assina com sangue aquilo. Isso serve para os espíritos reconhecerem que você tem a coragem e a força do seu eu superior para comandá-los. O primeiro ponto de grande debate do Grimório Verum é esse, aliás, né? Quem é Sirlin, né? E Sirlin, Sarlin, cada um vai chamar de um jeito, né? Eu chamo de Sirlin, né? E quem é esse espírito, né? Não se fala dele, é o único espírito do qual não se tem uma menção do que faz, do que deixa de fazer, do que no Grimório Verum. E basicamente o que nós entendemos é que Sirlin seria mais ou menos a autoridade equivalente para dar a outorga sacerdotal para o mago operar aqueles espíritos. Assim como no Enochiano nós temos o Lame, aquele quadrado que o mago usa no peito, que serve para conciliar o magista com a mesa santa e dar autoridade sacerdotal sobre os espíritos, o selo de Sirlin aqui tem basicamente a mesma função e objetivo. A grande diferença é que dentro desse contexto de uma magia mais densa, você vai usar sangue para tudo, você vai usar sacrifício para tudo, você vai fazer, né, as coisas mais telúricas possíveis, né? Então, na minha compreensão e de acordo com o contato que eu obtive com esses espíritos, Sirlin seria mais ou menos a potência sacerdotal garantida ao operante que coloca o seu sangue lá, né? É como se imbuísse você de autoridade, uma energia que imbuísse você de autoridade para contatar esses seres e eles se subordinarem, entre muitas aspas, à sua vontade. Depois nós temos uma tríade central no Grimório Verum, né? Nós temos o selo da tríade aqui na capa desse livro do Goya, maravilhoso, aliás. E essa tríade é nada mais, nada menos do que Lúcifer, Astaró e Beelzebub. São os três espíritos capirotescos principais do Grimório Verum que vão comandar a todas as legiões menores, né? Nós temos aí dois espíritos que são muito famosos dentro do Verum, né? Que é Clauneck, por causa de grana, e Firmost, né? Por conta de reconciliação amorosa. É sempre isso, né? Sempre dinheiro, mulher, dinheiro, mulher, dinheiro, mulher. E cada um desses espíritos é subordinado a uma dessas potências. Não há a possibilidade de você
não fazer o primeiro contato com essas três potências. Então, se você quer iniciar uma prática do Grimório Verum, coisa que eu não recomendo, você tem que fazer o básico. Fazer a assinatura de Sirlin com o seu sangue, usar como um lamen no seu peito e ter a outorga dos três superiores, que basicamente são quem vai apresentar os legionários dele a você e dizer para esses legionários, ao menos pela minha experiência, esse aqui tem autoridade sobre vocês em meu nome. Basicamente isso. Então, para iniciar uma prática consistente de exploração do Grimório Verum, primeiro você precisa ter todos os materiais, são vários materiais. Segundo, você precisa passar por essa tríade: Staró, Beelzebub e Lucifer. Há alguns manuscritos que ainda vão trazer outros espíritos generais, né? E aí é especulação, porque cada Grimório vai falar uma coisa, cada tradução vai falar uma coisa. Pensa que o Grimório Verum é um Grimório que surge em 1500 e pouco, e de lá para cá existiram diversas traduções, tanto na escola francesa de magia, quanto na escola inglesa. Então, cada um vai abordar de um tipo, cada autor vai abordar uma tradução diferente, e vão achando pedaços de manuscritos. E para mim, o que torna a prática do Verum mais complicada é ele não ser um Grimório completo. Isso aqui, infelizmente, não é um manuscrito completo. Na maioria das versões está faltando os selos, está faltando os elementos que devem complementar a prática, está faltando isso, está faltando aquilo, e aí você fica, ué, como que eu vou fazer uma prática consistente? E não, gente, fora os objetos que são jogados, símbolos que são jogados, e é isso. Você se pergunta, como que eu vou fazer uma prática consistente disso aqui, se aparentemente não tem uma consistência, uma prática certa? E esse foi o meu ponto, né? A minha ideia nesse vídeo é falar um pouco da minha experiência com o sistema, como eu fiz para desenvolvê-lo numa forma que fosse funcional para mim. Não estou falando que a minha forma é a correta ou a errada. Estou falando como funcionou para mim. Vamos deixar isso muito claro, porque até aqui eu falei coisas embasadas no Grimório. A partir daqui eu vou falar de embasamentos do Grimório, mas também falarei sobre como eu adaptei isso para a minha prática pessoal, tá? Então, primeiro que a minha prática de exploração do Grimório Verum, ela vem muito mais por uma mera curiosidade, não vou mentir. Eu tive contato com isso aqui há muitos anos atrás, e eu li, achei uma coisa pesada, deixei de lado, e aí depois comecei a praticar Goetia de Dr. Hud, fui ganhando autoridade sobre esses espíritos demoníacos. Um abismo sempre atrai outro abismo, né? E aí eu fui ter as minhas experiências com o Grimório Verum. A primeira foi um desastre. Desastre porque eu peguei isso aqui, na verdade não foi nem isso aqui, foi um PDF, há anos atrás, e eu quis tentar fazer de uma forma meio literal que estava ali. Fiz o triângulozinho, fiz o círculozinho, fiz um monte de coisa e não deu nada certo. Eu chamei por um dos grandes imperadores, né? E ele riu da minha cara e foi um Deus nos acuda para nos livrar. Foi uma cagada mágica grande que eu cometi na minha vida, mas isso é assunto para quando eu falar de cada um desses espíritos, porque vocês gostam que eu trago causas de espírito, do capeta, então vamos trazer mais causas com esses espíritos, né? Mas deu tudo errado, né? Seguindo a sistemática toda fragmentada que o Grimório Verum impõe, pra mim não funcionou, tá? Então, eu pratiquei, tentei uma vez, deu muito ruim, fiquei com medo de tentar de novo, mas tentei de novo, deu ruim de novo, depois eu não tentei mais. Eu fiquei com aquilo de quem tem medo, né? E realmente, né, quando a gente está muito ruim com uma prática, a gente, opa, vamos deixar de lado, deixa isso quieto, vamos para outra coisa, né? E na minha cabeça eu não tinha mais a mínima pretensão de voltar a uma prática de Grimório Verum, já que é um Grimório que está todo fragmentado, já que é um Grimório que não nos dá uma prática coesa. Se você pegar as clavículas de Salomão, o Ars Goetia, o Lemegeton, né, e o Ars Theurgia Goetia, você tem uma prática coesa do que fazer. Você sabe como praticar
O que cada instrumento faz, o que para cada coisa serve. O triângulo serve para aprisionar capeta, isso serve para aquilo serve para outra coisa, e está muito claro. O Grimório Verum não nos traz essa clareza. E aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar essa merda de lado. Depois eu li o do Papo Honório e o Grande Grimório e tal, que foi muito baseado nisso aqui, tá? Papo Honório e os Grimórios que se dizem magia negra depois disso aqui, a maioria foi baseada nisso aqui. E aí eu fui pensando, por que não, né? Por que não tentar de novo? Só que pensamento que veio e foi. Até que comecei a ter contato, mais recentemente, há uns anos atrás, com os Cacodemons enoquianos, que são um chorume do universo. E depois dessa experiência, tanto positiva quanto negativa que eu tive com essas forças telúricas, né, destrutivas e caóticas, eu parei e pensei, bom, se eu consigo ter contato com isso, acho que está na hora de tentar reconstruir o Grimório Verum de acordo com a minha gnose. E aí lá vai eu chamar primeiramente por Micael e perguntar para ele o que fazer para contatar essas potencialidades. E aí, tudo que eu estou falando aqui a partir de agora é a minha prática com o Grimório Verum. Não é que é certo, que é errado, que deve ser assim, que não deve ser assim. Cada um vai desenvolver de um jeito, cada um vai desenvolver de uma forma, porque, como eu disse, é um Grimório fragmentado, não é um Grimório que nos dá uma certeza de nada, né? Ele nos dá algumas opções, alguns encaminhamentos e só. Aí eu comecei a pesquisar e estudar sobre como eu podia melhorar a sistemática. A primeira coisa que eu fiz foi invocar o arcanjo Micael, que supostamente reina sobre toda a potestade infernal, né? Pelo que a tradição e tudo nos diz. E Micael me ordenou uma prática muito próxima da Goetia. Da Goetia de Dr. Hud. Só que ele me ordenou que, comandando os espíritos superiores em nosso nome, comandarás os inferiores também em nosso nome. Então, diferente do Ars Goetia, né, eu não me valho dos anjos do Shenrema Forest, os anjos menores do Shenrema Forest, para comandar cada um dos espíritos do Grimório Verum. Eu me equivalho da tríade angelical, Micael, Gabriel e Rafael, para dominar cada uma das três potestades imperativas do Grimório Verum. Micael sobre Lucifer, Gabriel sobre Astaroth e Rafael sobre Beuzebu, né? E esse foi a primeira ordenança. Então, os selos dele, eu fiz um lamen, né, reverso com o selo do arcanjo atrás. E aí eu tenho o selo do arcanjo atrás e na frente o selo os caracteres, né? Porque não é nem um selo direito, então são os caracteres infernais da tríade aí demoníaca. Esse foi a primeira indicação de Micael, e depois ele me ordenou seguir uma sistemática muito próxima da Goetia. Usar a espada da arte, usar as fumigações. Ele me indicou que a fumigação com noz moscada é muito importante, é forte o cheiro, mas é muito importante para atrair esse tipo de espírito. E proteger o círculo mágico desta força com a incessação, a fumigação necessária. E o arcanjo ele foi me trazendo um embasamento do que fazer, do que não fazer, de acordo com o que tínhamos ali no Grimório, né? Só que o Grimório ainda assim é defasado. E Micael me pediu para ter uma prática muito próxima da Goetia. No Grimório Verum, eu não sei se foi uma percepção errônea minha, mas todas as vezes que eu li, e eu já reli esse Grimório umas quantas vezes para tentar entender ele, a prática não era tão próxima da Goetia, ainda que fosse uma prática grimorial, com um círculo mágico específico, tudo isso, fugia um pouco da tendência de Goetia, né? E isso me deixava um pouco encasquetado, porque na minha gnose, Micael pede para eu ter uma prática muito próxima de uma Goetia, sei lá, de Dr. Hud ou algo assim, mas o Grimório, ele basicamente é um Grimório que defende uma pactuação infernal completa, sem proteção, outorga autoridade nenhuma em alguns momentos, em outros momentos sim. Quando você faz uma conjuração de Sirli e vai traduzindo palavra por palavra daquela conjuração,
você vê que aquilo ali é uma conjuração de apelo a uma autoridade maior sobre um demônio. Então é nisso que você percebe que tem uma forte força grimorial que se usa de nomes como Tetragrammaton, Adonai, El, Elion, Elohim e por aí vai. E aí isso me deixava encasquetado. E nessa minha busca, nessas minhas andanças, o que eu fiz fazer foi comprar uma caralhada. Nossa, como eu li livro de mão esquerda ao redor desse ano, final do ano passado, metade do ano passado pra cá. Tentando encontrar qualquer coisa boa que me ajudasse a ter uma prática coesa do Grimório Verum. Mas a grande maioria desses livros modernos, de autores que são pseudo-renomados lá fora, é tudo uma bosta, uma galhofa, mais do mesmo em tudo quanto é livro que você lê. E aí, pra mim, eu gastei um monte de dinheiro que foi jogado fora, com um monte de livro que não acrescentou em nada na minha busca, na minha pesquisa. Claro que não estou falando mal de ninguém, é bom deixar isso claro, né? Porque a galera leva muitas coisas pro pessoal. Estou falando mal da minha experiência com livros que eu li e pra mim não acrescentou em nada na minha busca. Até que eu consegui uns PDFs na época de livros do Rider White, o autor do Rider White, né? O White Smith. E lendo um livro dele chamado Magia Cerimonial, que é basicamente um livro resumo de todos os sistemas mágicos grimoriais que ele estudou, operou e tudo mais. Numa pequena parte ele fala do Grimório Verum como um dos grimórios de magia densa, né? Porque ele divide esse livro em magia cinzenta, magia densa e magia elevada, teúrgica, né? E aí quando ele está tratando da magia mais densa, ao citar o Grimório Verum, ele deixa escapar um tesouro, que passaria despercebido para muitos, né? Ele fala ali, como é o trecho? Ele fala explicitamente, a prática do Grimório Verum se dá semelhante à prática do Lemegeton, das chaves menores de Salomão. É alguma coisa assim. E aí quando eu tive esse insight vindo de um autor renomado, de um autor que basicamente traduziu todos os grimórios e estudou quase todos eles a fundo, você fala, porra, esse cara sabe o que tá falando, não é qualquer um, né? E claro, eu tava buscando alguém que corroborasse a agnose que eu tive. Eu não tava buscando alguém qualquer um, eu tava buscando alguém de renome, que pudesse trazer alguma elucidação sobre a minha experiência espiritual, né? E foi aí que então eu decidi que eu ia colocar a prática do Grimório Verum semelhante à prática do Goethe. E é assim que eu opero, quando eu tenho que operar, e raramente eu opero, o Grimório Verum, tá? Deixando claro, essa é a minha experiência, esta é a minha jornada, e como funcionou para mim. Não estou trazendo aqui a afirmação de que isso é correto ou de que isso é errado, e não é isso. Estou trazendo como para mim funcionou. Porque o Grimório Verum é um grimório defasado, é um grimório que você pega uma tradução, pega outra tradução, todas elas vai faltar complementos para você entender como que funciona a sua prática na prática. E você tem que complementar de algum jeito. Cada um vai complementar de um jeito. A forma que para mim funcionou, para explorar o sistema, e eu não explorei quase nada dele ainda, confesso, explorei pouco por falta de tempo mesmo. Mas o pouco que eu consegui explorar do sistema, para além da tríade infernal, funcionou muito bem a partir do momento que eu coloquei a autoridade dos arcanjos, o triângulo da arte que eu uso, né? Para quem não viu, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que ele é pesado. É esse aqui, né? Ele é um triângulo todo em enoquiano, com caracteres enoquianos, com anjos enoquianos e tudo mais. E ele é de aço puro. E pesado, viu? E basicamente, desde que comecei a operar o Grimório Verum com essas condições, fomentando um caldeirão em chamas também, dentro de um dos símbolos do Verum ali, a coisa fluiu muito, 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 mas muito melhor mesmo. E bom, basicamente é isso. Eu queria trazer uma explicação mais explícita deste Grimório, porque ele está entrando na moda da magia mais densa, a galera adora coisa de Satanás, mas eu
penso que você tem que levar isso um pouco mais a sério do que vocês levaram a Goethe. Porque os espíritos que está aqui, quem diz isso é o próprio Grimório Verum, são espíritos insubordinados, que não vão ter amizade com você, não vão ter familiaridade com você, e que só vão te obedecer male male por conta de todos os selos e autoridades e forças imperadoras sobre eles. Então, minha gente, o Grimório Verum não é brincadeira, tá? Se isso cai em mãos erradas, e geralmente cai, a chance de dar ruim é gigantesca. O próprio Grimório Verum deixa implícito, em alguns trechos, que os espíritos vão tentar te possuir, te domar, te dominar, te subjugar. E isso de fato acontece. Não teve uma experiência que eu tive com os espíritos inferiores, com os três principais não, mas com os inferiores, Clauneck, Firmost e todos os outros, não teve nenhum deles que não tentou, de alguma forma, me confrontar, me afrontar e tentar me fazer mal de alguma forma. Se não fosse toda a parafernália e tecnologia mágica disponível, eu acho que teria me ferrado bastante, mesmo com a prática que o próprio Arcanjo Micael me deu em gnose, né? Então, levem a sério isso aqui, tá? Grimório Verum não é para iniciante. Grimório Verum não é para chamar demônio de Deus. Grimório Verum não é essas babaquice toda que vocês fizeram com a Goetia de patchwork, de qualquer coisa assim. Isso aqui é muito, muito, muito pesado. Eu costumo comparar a energia das entidades do Verum muito com a energia dos cacodaimons planetários, se não pior até. É bem chorume mesmo, assim, é bem caótico. Então, meus relatos comuns que eu posso compartilhar aqui, claro que nos relatos individuais que eu for trazendo nos causos do mago, de cada um dos poucos espíritos que eu pude contatar do Verum, eu vou trazer os relatos que eu tive, as experiências que eu tive e tudo mais, porque eu tive um arsenal de cobaias que me ajudaram nisso, né? Que quiseram me ajudar nisso, nessa exploração. E foi bem intrigante. O ponto comum de todos esses espíritos: primeiro, todos vêm bravejando, cuspindo fogo, falando um monte de desgraça. Segundo, todos se submetem somente pelos nomes divinos e pelos nomes imperadores sobre eles. Terceiro, todos eles tentam tirar vantagem sobre você, querer te possuir, querer destruir alguma coisa de você em troca dos favores deles, né? Quarto, são espíritos de pactuação, né? E isso, propriamente, por si só, já fala que a natureza desses espíritos farei algo se você fazer o que eu quero. Então, cuidado, porque esses espíritos são espíritos milenares e são espíritos que só vão te ajudar se tiver algo em benefício próprio deles. E não esqueçam, esses espíritos vêm a longo prazo. Eles não têm medo de esperar a sua vida inteira para lá no final arruinar ela e te possuir. Então tem que tomar muito cuidado, porque as práticas do Grimório Verum são verdadeiramente densas, tá? É claro que nós vamos ter outros grimórios posteriores que muito se baseiam nisso aqui, que são os grimórios de magia densa tradicionais, né? Que é o Grimório do Papa Honório e o grande Grimório, o Dragon Rouge, né? E depois tem o da franga preta, da galinha preta lá também, que mais ou menos. Todos esses grimórios têm em comum espíritos muito densos que querem fazer pactuações infernais, métodos extremamente imorais de se fazer magia. Muitos deles falam de ter cabeça de defunto, profanar tumbas de cemitério e coisas ilegais que, se você fazer hoje em dia, você provavelmente vai preso se for pego. Então tem que ter uma grande, imensa cautela
e senso crítico de filtro para ler esses grimórios e para colocá-los em práticas. E, claro, né, todas essas práticas devem ser adaptadas e aperfeiçoadas para os dias de hoje. É o que eu, como magista experimental, no nível que me encontro na magia que pratico, tenho feito. Pegar esses grimórios que são incompletos e trazer uma prática funcional para todos eles. Né? Claro, vou explorando isso aos poucos, de acordo com o que eu consigo. E claro que também não quero colocar um sine qua non de que tem que ser praticado assim. Né? É apenas a forma como eu tenho praticado e a forma como para mim tem funcionado. Né? Para mim, por exemplo, funciona muito mais colocar o selo dos espíritos infernais da forma goética, redonda, com o nome ao redor e os caracteres dentro, do que só os caracteres dele solto, né? São detalhes. A forma circular na geometria sagrada delimita aquela ação, aquela força no selo. Então tem tantos detalhes que você vai acrescentando e vai trazendo poder, sentido, coerência, tradição e continuidade à prática, sabe? Por isso que eu falo que a prática do Grimório Verum, ela precisa ser aperfeiçoada. Não dá para você seguir a literalidade do que está ali. Senão você vai se ferrar, você pode até ser preso. E mais do que isso, você vai virar marmita de diabo. Eu sempre falo, né? O que esses demônios querem, e os da Goetia, mas mais do que os da Goetia, os espíritos planetários, os Cacoddaimons do Verum, do Paponório, do Enochiano, o que esses espíritos densos querem é trazer o caos para a sua vida. Ai, Mago, por que esse espírito quer possuir a gente? A resposta é muito simples. Para transformar a sua vida inteira em caos até a total autodestruição. É isso que eles são criados para fazer. A força deles subsiste por conta disso. Isso é a natureza deles, entende? Assim como a natureza de um anjo, por exemplo, é trazer a sua evolução e a evolução do planeta, do universo, do mundo, a deles é ser a força caótica que equilibra isso, né? O caos é necessário e eles são agente do caos. Só que a força do caos é uma força extremamente delicada. Se você não estiver num momento muito bom da sua vida e com muito controle de si mesmo e autoconhecimento profundo de si, para se ver fazendo coisas que você não faria normalmente, você pode estar sendo uma ermita de capeta sem perceber. Então, eu espero que esse vídeo chegue para vocês muito mais como um cautela com isso aqui, do que com vai lá e faz mesmo, sabe? Eu senti que eu tinha que falar, né? Sobre esse Grimório. Muito do que veio desse vídeo foi baseado num post recente do Frater... Eu nunca sei falar o nome dele. Frater Azalucel, uma coisa assim. É um querido que eu compartilho muito com ele sobre práticas mais densas do Grimório Verum e tal. E ele tem praticado com maior assiduidade a exploração desse sistema. E ele escreveu um post no Instagram maravilhoso. Eu não tenho o arroba dele aqui, mas sigam lá também, né? Porque ele escreveu um post bem coerente sobre o Grimório Verum, que é bem interessante. Então, isso me inspirou a trazer esse vídeo para vocês, para que vocês pudessem refletir um pouco no quanto vale a pena se arriscar ou não. Isso aqui é se arriscar demais, tá? Isso aqui, Cacoddaimon Enochiano, espíritos planetários, é se arriscar num nível que não pode ter reversão. Mago, você já acompanhou algum caso que deu muito ruim de prática do Verum? Já. 3 casos, mas eu acho que não convém falar sobre ainda, porque um deles deu ruim num ponto de... É isso mesmo. A pessoa simplesmente foi lá, ficou descontrolada, segundo relatos, e plof, se jogou. Foi isso. Então, a coisa é muito séria aqui, sabe, gente? Então, eu não estou dizendo faça ou não faça, a ideia não é essa. A ideia é mostrar para vocês que isso aqui, de fato, é um grimório de magia muito, muito, muito densa. E que se for para praticar, pratique com coerência. Não vai praticar dessas formas
prática de magia facilitada, prática de magia que chama Daimon de papai, prática de magia do capeta que chama demônio de Deus, de divindade. Cuidado, cuidado, cuidado. Repito, cuidado. Nenhum grimório de onde se originou essas potências chamam esses seres de divindades. Nenhum grimório. Nenhum grimório chama esses seres de seres superiores. Nenhum grimório. Nenhum grimório chama esses seres de seres elevados. Nenhum grimório. Cuidado. Pesquisem na fonte original. A fonte original não nos fala que esses seres são divindades arcaicas, que esses seres são deuses, que esses seres são bonzinhos, benéficos. Pelo contrário. Isso aqui é um grimório de magia densa, de alguém que praticava a magia do Satanás mesmo. E o cara fala, isso aqui é autodestrutivo. Se você vai se arriscar a fazer isso aqui, tenha ciência do que você está fazendo. Isso aqui é alerta do próprio cara que escreveu o grimório. Não sou eu que estou falando. E aí a galera hoje em dia fica surtada quando a gente fala essas verdades, né? Mas eu não sei de onde que resolveram tirar que os grimórios não é o suficiente para a prática do próprio grimório. No sentido de eu ter que criar coisas para tirar a visão que os próprios criadores do grimório tiveram ao contatar esses espíritos. Então, cuidado. Tenham cautela com o que vocês leem, com os grupos que vocês se metem, com os mestres pseudo-iluminados que vocês encontram por aí, porque os grimórios são a fonte original das práticas desse sistema. Se os grimórios, Lemegeton, Galinha Preta, Paponório, Verum, e qualquer outro grimório de magia mais densa, Gran Grimório, Pan Grimório, se todos esses grimórios de magia mais densa falam, esses espíritos são maus. Os livros de Agripa, quando vai falar dos espíritos planetários, esses espíritos são maus. São espíritos de destruição, de caos. Quem é o Zé Fulaninho para do nada vir e falar, não são bonzinhos, não são seres divinos, vamos adorá-los, vamos cultuá-los. É bem complicado, né? Então fica aí o alerta. Cada um faz o que quer, cada um segue do jeito que acha melhor, mas o alerta foi dado. Grimório Verum, se for praticar, conheça-te a ti mesmo muito profundamente antes de lidar com a laia desses espíritos, porque assim, eles são ardilosos. E se você não for mais ardiloso que eles, ó, você se lascou, filho. E bom, acho que por hoje chega. Quero continuar trazendo vídeos das minhas experiências e causos com esses seres, mas vamos aos poucos, senão a gente esgota o assunto muito rápido, porque eu confesso que eu não explorei tanto o Verum, afinal de contas, eu estou nessa reconstrução sistemática por meio de gnose com o Arcanjo Micael e do contato com os anjos enoquianos e todos os seres de luz que podem me orientar como lidar com esses seres. Faz o quê? 1 ano e alguma coisinha só. Então todas as experiências que eu relatar foram experiências particulares, que eu não postei, nem evidenciei, nem nada, porque até então não é um trabalho público, né? É um trabalho muito pessoal, e trabalho pessoal meu eu não costumo publicar. Eu costumo deixar em off nos meus diários, um dia quando eu morrer, quem sabe vem aí. Ou, né, quando eu torno público, né? Quando eu começar a atender pessoas com Grimório Verum e tal, aí a gente começa a quem sabe, né, fazer. Por hora, eu não vejo necessidade alguma de usar o Grimório Verum para lidar com assuntos de clientes. Pode ser que surja oportunidade? Pode. Até então eu só usei cobaias mesmo que se ofereceram e se voluntariaram. Mas é aquilo. Eu já consegui, nesse 1 ano e pouco de exploração, provar que o meu método é eficaz para mim e para as cobaias que participaram, tanto em serviços de destruição que fizemos, quanto em serviços de prosperidade e de amor. Tive resultados bem bacanas na pouca exploração que tive. Então, a sistemática eu já vi que é eficaz. Agora, a minha experimentação científica, entre muitas aspas, espiritualista desse método,
da minha prática pessoal do Grimório Verum, é poder explorar ainda mais os espíritos para ver as suas capacidades. Então eu já explorei os mais famosos, óbvio, né? Claudec, Firmoste, os Três Imperadores e alguns outros mais, né? Esse aqui, olha, acabei de abrir na página dele, acho que é por causa de uma página que estava aqui. O Krill, o Circad, né? O Merfield, né? Foram alguns espíritos que eu dei uma investigada aí, né? Satanáquia também. Então eu tive o que eu fiz? Eu peguei um mês e falei, esse mês pelo menos eu vou ter 4, 5 práticas com espíritos diferentes do velho. Não interessa, vai ser fim de semana, vai ser madrugada, eu vou me virar. É por isso que eu tô tão exausto, porque no off eu ainda tenho que ir à minha prática pessoal de exploração mágica. Além de atender todo mundo com magia, eu também tenho que evoluir como magista. Então é por isso que o mago tá, sabe, chegando no final do ano com um 10 de paus nas costas, né, do tarô. E, enfim, é isso. Eu demorei para trazer esse vídeo para o canal, porque até então é uma exploração muito pessoal que eu estou fazendo de reconstrução do Verum, muito recente, muito recente, e eu não achava, né, que era hora de compartilhar. Mas dado a necessidade da comunidade, que eu tô vendo uma galera por aí curiosa com os demônios do Verum, com a força de Claudec, desses demônios que de fato são fortes e poderosos, mas destrutivos demais por contrapartida, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre. Então, para quem gosta, aguardem aí alguns causos de capirotagem ligadas ao Grimório Verum, porque vem aí. E é isso. Gente, recadinhos do Mago. Estarei em viagem, muito provavelmente, quando esse vídeo for pro canal. Ah não, talvez não. Eu vou postar esse vídeo provavelmente na sexta, então talvez ainda não esteja de viagem. Mas o Mago viaja dia 11, agora de novembro. Farei uma Eurotour rapidinho ali. E voltarei no final de novembro. Nesse período, o Mago não atenderá consultas e trabalhos, mas estarei agendando. Então, se você quer fazer consulta de tarô, leitura anual, leitura de scrying com o Mago, chama que ainda tem agenda para final de dezembro e início de janeiro. Trabalhos de magia, a agenda de dezembro inteira está aberta, né? Eu não tenho trabalho de magia marcado para dezembro ainda. Então, caso você queira fazer trabalho de magia com o Mago e puder esperar até dezembro aí, chama que a gente faz acontecer. Os cursos do Mago estão disponíveis para você fazer. E é isso, gente. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês, cautela com os espíritos que vocês vão mexer, e falou!